Você sabia que birra de criança pode ser um transtorno? Pois é, tá, gente? Há uma linha aí que separa essas duas e é preciso saber diferenciar, né? E também, é claro, buscar o melhor tratamento. Quem conversa sobre isso agora com a gente aqui no estúdio é a psicóloga Carla Caroline. Bom dia. Vou desejar feliz ano novo, porque todo mundo nessa semana está precisando de feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, Carla. Vamos lá então falar sobre esse assunto aí que muita gente acaba sempre, né? Meu Deus, é birra ou não é? Birra ou não é? Vamos começar explicando o que é birra então, Carlinha? Sim, vamos sim. Na verdade, birra é o termo popular que a gente usa para falar sobre esses momentos de tensão e desregulação emocional da criança e que geralmente é caracterizado por comportamentos como uma maior irritabilidade, choro, estresse, grito. E esses comportamentos, na verdade, significam momentos em que a criança está expressando as emoções, Sim. Está expressando algum tipo de desconforto, algum tipo de emoção ruim. Certo. Muita gente trata a birra como falta de educação. É falta de educação? Não. Geralmente quando a criança é birrenta, né? Olha que menina mal educada, Isso. que menino mal criado, o povo fala logo assim. Justamente, e as pessoas julgam mesmo e os pais sofrem com isso. Na verdade, a gente vive numa cultura em que costumamos responsabilizar ou culpar os pais pelos comportamentos infantis, mas na verdade as coisas não são bem assim. Existe toda uma explicação por trás disso, que na verdade temos uma estrutura cerebral chamada de neocórtex, que ela na criança está em formação, em desenvolvimento, conforme a criança vai se desenvolvendo também. E essa estrutura, ela é responsável pelo planejamento de ideia, pelos pensamentos, pela resolução de conflitos. Então, a partir do momento em que a criança não está com essa estrutura completamente madura, Sim. ela tende a ter esses comportamentos, além de que a criança está em período de habilidades sociais em construção, que é o quê? A habilidade social da comunicação, da expressão das emoções. Então, a criança está aprendendo ainda. Então, tem todas essas questões que, por trás, justificam a birra. Certo. A partir de qual momento essa birra deixa de ser birra para ser um transtorno? Então, é algo que precisamos estar bem atentos. Geralmente, as birras acontecem entre os 8 meses de idade, os 2, 3 anos de idade. Então, perceber essa questão da idade da criança e perceber também o quão desproporcional esse comportamento de birra pode estar. Sei. Porque a partir do momento que ele se torna completamente excessivo e desproporcional e a criança passa a ter um comportamento de muita irritabilidade, um comportamento muito agressivo e isso não passa com o tempo, é algo para a gente estar em estado de alerta, porque a partir do momento que isso não passa e só piora, a gente já pode entender que ali pode existir algum tipo de transtorno. Então é bom já começar a ficar aí atento à questão da idade, né? Isso. Se passou ali da idade que realmente a birra ela é algo comum, ela é algo normal, Isso. tem que ficar atenta. A birra ela é geralmente por quê? É quando a criança ela recebe um não, seria isso? Então, vai variando de acordo com cada criança, mas geralmente quando a criança se sente frustrada em algum aspecto, quando a criança não tem alguma necessidade básica atendida, como por exemplo, a necessidade da alimentação, Sim. da hidratação, do sono, a criança costuma se expressar dessa forma. Então, a partir do momento que ela não tem essas necessidades atendidas ou que ela é contrariada de alguma forma, como uma forma de expressar a insatisfação com aquele momento, é que acontece a birra. Certo. E Carla, quais que seriam os transtornos, ou só existe um transtorno aí que a gente poderia estar elencando quando passa essa fase comum da birra? Então, existem alguns transtornos que têm como característica esses comportamentos de maior irritabilidade, de impaciência. Dentre eles, os principais são o transtorno opositivo desafiador, Sim. o autismo e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Então, são transtornos que geralmente apresentam esse tipo de comportamento, de maior irritabilidade e que podem ser confundidos com as birras. A gente pode falar um pouquinho sobre cada um deles? Vamos Sim. começar pelo
Como é? Opositivo desafiador. Opositivo desafiador. Isso, é o que a gente chama de TOD. Esse transtorno, ele se caracteriza por aquela criança que, quando é contrariada ou quando as situações não acontecem de acordo com as expectativas dela, ela tem um comportamento completamente agressivo, de irritabilidade. É aquela criança que não consegue nem parar para ouvir. Sim, entendi, Isso. certo. O próximo seria o autismo, né? Isso. O autismo, na verdade, é algo que está sendo estudado, é muito estudado ainda, e ele apresenta como sintomas, por exemplo, aquela criança que tem uma sensibilidade maior à luz, né, iluminação, ao som, aquela criança que pode apresentar algum tipo de atraso no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento psicomotor. Cada criança vai apresentando os seus sintomas, as suas características. Tá. E o último Isso. que seria? É o déficit de atenção e hiperatividade, Tá. que é um transtorno que ele tem como características principais a desatenção e a hiperatividade, que é a maior agitação. A gente consegue, nós, pessoas que não estudamos, que não somos psicólogos, que não somos profissionais, identificar esses sinais e saber separá-los por cada um desses transtornos ou não? Perceber algum desses é importante encaminhar para um psicólogo para que ele faça o estudo e para que ele chegue a essa conclusão. Isso, então, tem alguns sinais que podemos ficar mais atentos e que quando a gente conhece qual é o comportamento esperado da criança naquela faixa etária, a gente consegue perceber quando aquilo ali foge do esperado, como, por exemplo, esses comportamentos de irritabilidade ou de impaciência ou de agressividade. Então, é algo que geralmente os pais, os professores, os familiares, conhecendo aquela criança, conseguem perceber algumas alterações, mas que tem que passar, sim, por um profissional. A partir do momento que se percebe que tem sinais de alerta ali, encaminhar essa criança para um profissional capacitado. Ótimo. Tem como a gente manter controle sobre esses transtornos? Tem como a gente aí controlar esses sinais e sintomas ou não? Então, tem como a gente tratar esses transtornos, Ótimo, né? Gostei da palavra. Isso. Fazer proporcionar esse tratamento adequado. Tem como a gente prevenir também as situações em que esses comportamentos de mais irritabilidade podem surgir. Sim. Como, por exemplo, se você conhecer bem a criança, conhecer a minha criança se incomoda com muita iluminação, com ambientes muito agitados, com muito barulho. Então, de já ir tentando adaptar a sua vida, a sua realidade àquilo ali, de prevenir ambientes e situações em que isso possa ser ativado na criança. É até bom que a gente fale sobre isso, porque às vezes, né, os pais responsáveis, eles acabam levando, né, colocando as crianças nesses ambientes e aí elas se irritam e eles ficam, nossa, não entendi o porquê. Porque acabou colocando a criança naquele ambiente que não é favorável para ela, né, Carlinha? Isso, exatamente. E também ter expectativas que sejam de acordo com a idade da criança, de acordo com o ambiente. Porque, por exemplo, levar uma criança muito pequena para um ambiente que tenha muitos estímulos de iluminação, estímulos sonoros, saber que aquela criança pode passar um tempo sem se alimentar, sem beber água, sem dormir, isso geralmente causa essa irritabilidade. Então, saber que, a depender do ambiente, da situação, a criança pode ter esse tipo de comportamento. Tem fatores de risco? Tem causas para esses transtornos ou não? Sim. Então, esses transtornos, eles estão relacionados a alterações na estrutura cerebral e alterações nas conexões cerebrais. Alguns estudos falam também da influência dos fatores externos, como os fatores ambientais, como a sociedade, Sim. mas são estudos que ainda estão para ser comprovados. Certo. Esse diagnóstico dos transtornos só é feito no psicólogo, no consultório? Então, geralmente, ele é feito por uma equipe multiprofissional. Da criança passar pelo psicólogo, pelo neuropsicólogo, pela avaliação de um neurologista, de um médico psiquiatra. Então, para o diagnóstico ser bem embasado, o ideal é que ela passe por essa equipe. É importante ter esse diagnóstico quanto antes. Isso vai ajudar
no desenvolvimento dessa criança e também no tratamento dela? Ajuda sim, ajuda bastante. Tem pessoas que só diagnosticam o TDAH ou outros tipos de transtorno já na fase adulta. Na fase adulta percebem que tem uma coisa que não está muito legal, que não é muito esperada para o comportamento do adulto e aí procuram um profissional e identificam. Então, o quanto antes isso for identificado na infância, na adolescência, é melhor para o tratamento e até para a pessoa encontrar as suas estratégias para lidar com aquilo ali. E como é que funciona esse tratamento? Tem tempo pré-estabelecido ou não? Vai depender da evolução de cada caso? Eu vou precisar ficar em tratamento durante toda a minha vida? Como é que funciona? Então, a depender do caso, o tratamento precisa ser realmente contínuo. O acompanhamento com o psicólogo, o acompanhamento com o psiquiatra. Então, geralmente, esse tratamento é feito de acordo com cada demanda, com cada caso. Tem pessoas que precisam de um acompanhamento com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, mas a equipe base geralmente é a psicoterapia, o acompanhamento psiquiátrico e com o neurologista. Muito bem, então para a gente aqui dar uma geralzão nesse tema que nós abordamos hoje, se é birra ou se é transtorno, quais seriam as dicas então que a gente pode deixar para quem está nos assistindo, para que eles possam observar e ficar atentos aí a alguns sinais e sintomas em relação à birra? Sim, as dicas são conhecer a criança, identificar quais são os gatilhos, as situações que podem causar esse tipo de comportamento, estudar sobre o tema também, pais, familiares, educadores, fazer leituras, assistir vídeos que falem sobre isso, porque a partir do momento que a gente se conecta mais com esses tipos de temáticas, a gente consegue ter um olhar mais atento a essas situações. E ter empatia também é uma palavra que eu falo muito, tanto para os pais, para os educadores, quanto para a sociedade como um todo, porque as pessoas costumam a ter um olhar muito julgador, mas entender que aquele comportamento de birra é um comportamento esperado para a faixa etária. E caso não seja uma birra, caso seja um transtorno, da gente ter um olhar de empatia também. Muito bom, maravilhosíssima, né, gente? Contatos, redes sociais, quem gostou aqui do nosso papo, até mesmo quem quiser saber mais outras coisas, como é que pode fazer para acompanhar você? Então, eu tenho um Instagram que eu falo de temáticas da psicologia, principalmente temáticas relacionadas à ansiedade, é psico.carlacaroline. Muito bom, então psico.carlacaroline, vai lá no Instagram, acompanha a Carlinha. E é isso, muito obrigada, tá, meu amor, pela sua presença aqui mais uma vez. É um prazer. Logo na primeira semana do ano, obrigada mesmo, maravilhosa. Muito sucesso para você em 2021, que a gente se veja mais vezes. Com certeza. Obrigada. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa para rolar aqui no programa. No próximo bloco, nós vamos saber aí como definir e conquistar os nossos objetivos na área ali, ó, do exercício físico, da atividade física. Não sai daí que eu volto já já com muitas dicas.